Bom dia, nossa meditação hoje é em Lucas 21, que fala a oferta da viúva pobre. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles deram como oferta de Deus ao que lhes sobeja, mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Olha só, a importância é que como Jesus é maravilhoso e nos deixa uma palavra maravilhosa, para que nós possamos meditar nas nossas ações. Preste atenção que muitos querem se aparecer nas suas ofertas, como os ricos aqui, como ele fala. Os ricos vinham e davam muito, mas eles não davam de coração. Muitos davam ali para mostrar para os outros que tinham para dar. E aquela pobre viúva lançou ali as moedinhas que tinha para o seu sustento. Deu de todo o seu coração. Eis aqui, Senhor, é o que eu tenho. Mesmo que eu fique sem nada, mas aqui está. E ele diz mais, porque todos aqueles que deram como oferta de Deus ao que lhe sobeja, mas esta da sua pobreza deu todo o sustento que tinha. Ela deu tudo o que tinha. Aqui diz assim, 3 e 4, a respeito do versículo. A oração é a linguagem dos pobres de espírito. Os autossuficientes não precisam orar, mas aqueles que estão satisfeitos consigo mesmos se recusam a orar e os que confiam na justiça própria não conseguem orar. Olha só. Aqui o Leonardo Ravenhill, ele está falando a respeito dos pobres de espírito. E às vezes as pessoas entendem que é pobre de espírito. Que é pobre porque não tem nada, não, é de espírito. Ele se acha autossuficiente. A oração é a chave, é o nosso alimento espiritual. Aí nós temos aqui Jesus falando a respeito do princípio das dores. A partir do 5, o sermão profético. E dizendo a alguns a respeito do templo que estava ornando de formosas pedras de dádiva, disse, quando essas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. E perguntaram-lhe dizendo, mestre, quando serão, pois, estas coisas? É um sinal, haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então ele, vede que não vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo, mas vedes, portanto, após eles. Então nós já estamos presenciando muitos aí, em alguns determinados locais, países, se dizendo ser Jesus Cristo. Vivendo, escravizando as pessoas, vivendo no maior luxo, dizendo que é Cristo. Então os falsos profetas já estão aí. Não só aqueles que dizem ser Cristo, mas aqueles que se dizem ser ungido de Deus. Nós temos que vigiar, porque a própria palavra de Deus fala a respeito dos falsos profetas. E Jesus diz mais, e quando ouvir de guerra e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça. Que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhe disse, levanta-se a nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilência. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Então, nós já estamos vendo em algumas, teve um tempo aí que surgiu, era só o que corria na internet, eram os sinais aparecendo no céu. Mas observe que ele disse assim, quando ouvires de guerra em vários lugares, ainda não é o fim, mas antes de todas essas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos nas sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, porque por amor do meu nome.
Então a gente já presenciou, a gente já viu muitas pessoas serem mortas e acontece. Quando nós vivemos num país que, entre aspas, ainda tem liberdade, entre aspas, porque já acontece em alguns estados pessoas sendo espancadas por estar em praça pública falando do amor de Cristo. E ele disse, aqui a palavra dele diz, que muitos pelo nome dele morrerão, por estar pregando a palavra dele. Já tem listado que eles estão proibindo, tirando as Bíblias de determinados setores. Na escola não pode mais falar, pregar. Então você vê que aos poucos eles estão tirando essa liberdade de você levar a mensagem de salvação. Nós temos que aproveitar enquanto temos essa liberdade para levar essa semente. Para que o sangue, para que nós não sejamos omissos e esse sangue não venha cair sobre nossas cabeças. Porque quando você prega, se a pessoa não aceitar, mas você fez a sua parte como o Senhor mandou, ir de pregar o evangelho. Mesmo que você esteja ali no local pregando e o povo está passando, mas eles estão ouvindo. Naquele dia que Jesus vier julgar, ele não vai ter coragem de dizer, mas eu não sabia, porque ele ouviu. Alguém estava ali e estava pregando. E vós acontecerá isto para testemunho. Proponde, pois, em vosso coração não premeditar como haver de responder, porque eu vos darei boca e saberá a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregue e matarão algum de vós. E de todos sereis odiado por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possui a vossa alma. Então olha só o que ele está dizendo. Que até dentro da nossa própria casa se levantarão contra nós, contra os servos dele, um filho, um pai, um irmão, a mãe, será contra aquele que está ali pregando a palavra do Senhor. Virá nossa própria família contra nós por estarmos pregando o evangelho, porque eles não aceitam. Muitos não vão aceitar. É a palavra, o Deus é bem claro aqui, que a palavra ela é semeada, mas ela é um livre-arbítrio. O Senhor, ele deixou o livre-arbítrio para o homem. Ele não entra, não é por força e nem por violência. Mas olha só o que ele diz aqui. Quando perguntaram a Jesus quais seriam os sinais da sua vinda, ele mencionou, entre outros, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Nós já estamos vendo guerra e rumores de guerra, terremotos, maremotos, fome, pestilência, opressão de poderosos contra os mais pequenos, principalmente contra aquele que semeia a semente do evangelho. Que nós venhamos estar alicerçados. E o nosso manual é a Bíblia. Então você que ainda não tira um tempinho do seu tempo para meditar na palavra do Senhor, para alimentar-se espiritualmente, para estar preparado para os dias maus, porque temos que estar preparado. E você que ainda não deu um passo para Cristo, vem. O Senhor te chama, porque tem um lugarzinho lá no aprisco para você. Jesus, ele morreu por todos, ele não quer que nenhuma alma se perca. Mas ele não é como ladrão que rebenta e entra, ele bate. Se você abrir e der lugar, ele entra. Se você não abrir, ele não entra. Ele deixou o livre-arbítrio para o homem escolher qual caminho ele quer, o Hades ou o paraíso. Mas ele quer que todos venham para ele. Você que está distanciado do Senhor, por algum motivo, volta. Não deixa esse motivo, esquece que o Senhor vai fazer uma nova criatura em você. E você que ainda não aceitou Jesus, vem para o Senhor Jesus. É um passo só que tu tem que dar para Cristo. Então, me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Se inscreva no meu canal, compartilhe os meus vídeos, para que mais vida possa ser alcançada com a mensagem de salvação. Se o Senhor me permitir, amanhã estarei aqui com vocês.